a importância de construir relacionamentos profundos, certo? E aí eu queria que você, já que a gente está trabalhando uma série de salmos aqui na igreja, né? A gente vai falar sobre mais um salmo, Salmo 133. São 3 versículos só, mas eu gosto muito desse salmo. E ele fala sobre a importância da gente construir amizades verdadeiras, amizades que a gente leva para a vida toda. E aí, pensando em amizade, eu lembro que uma vez eu estava pregando aqui, gente, dê cabimento, mas não dê liberdade. Amizade é um caso sério, viu? Quando o cava já é amigo demais do outro, parece que o termômetro do limite já foi quebrado há muito tempo. Estou pregando aqui, Tiago Souza, tá gravando isso, né? Tiago Souza está lá em Joinville, ele estava aqui ainda. Eu pedia para alguém pegar água, quem foi pegar água? Tiago. Estou pregando aqui, aí daqui a pouco eu dou um gole, meu amigo, a água estava com sal, meu amigo, muito sal. Fiquei olhando assim, eu parei. Eu falei, Tiago, vai. Aí eu fiz ele passar vergonha também. Eu falei, Tiago, vai pegar outra água, por favor, porque você botou sal nessa. Aí todo mundo se acabou, né? Fui para os Estados Unidos em 2013, isso foi em 2012, eu acho. Em 2013, eu fui para lá, passei um tempo trabalhando com uma igreja lá, fui estudar também. E voltei. Aí quem está pregando no sábado aqui? Tiago. E aí ele precisava de água. O que eu fui fazer? Pegar a água. E o que eu lembrei? Do sal, lógico. Meti sal na água dele. Eu meti sal e ele concentrado. Tiago, ele tem um negócio de fazer com a mão assim. Ele tem uns caguetes assim que parece que ele está regendo. E aí ele concentrado, aí ele vai pegar o copo com água, e aí ele sempre bebe água assim, ó, o dedinho levantado, e ele, na hora que ele bebeu, ele fez... Na pregação, gente, me viu. Tu é um safado. Ele lembrou. A amizade é um troço sério, viu? Dê cabimento, mas não dê liberdade, pelo amor de Deus. Davi, ele está falando sobre amizade aqui nesse Salmo 133. O título desse salmo é... Cadê? Como é que está aqui na minha Bíblia? O título dessa poesia, dessa canção de 3 versículos aqui na minha Bíblia, eu acho que na de vocês deve estar parecido. Cântico da peregrinação. Davi está vivendo um momento no deserto e as especulações relacionadas a esse momento aqui que ele está vivendo é possivelmente uma época onde talvez Saul está tentando matar ele porque sabe que ele é ungido do Senhor e por inveja o persegue e ele foge. Davi, ele está vivendo distante das pessoas que ele mais ama. Eu gosto daquela frase do Pequeno Príncipe, é um dos meus livros favoritos, tá? Clássico da literatura mundial, eu gosto muito dele. Como é o nome do cabo, Zé? Eu estava falando contigo. Antony Champéry. Ô nome difícil, mas é o cara que escreveu o Pequeno Príncipe. Em um dos trechos lá, ele fala que tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. A amizade de Davi e Jonathan, por exemplo, era profunda demais. Eles se viam como irmãos e eles se amavam profundamente. A maior prova disso é que quando Saul quer matar Davi, o próprio filho de Saul vai dizer para Davi que o pai dele quer matar e prepara uma rota de fuga para ele fugir. Nesse exato momento, ele deixa a sua esposa para trás, os seus filhos para trás, as pessoas que ele mais ama para trás. E vivendo pelo deserto, fugindo, ele se encontra em profunda solidão. E aí Davi, ele está vivendo essa tensão. Antes da gente olhar para os versículos, eu quero que vocês percebam prestem atenção na alegoria desse salmo. Davi, ele foi pastor de ovelhas, como a gente viu no Salmo 23, semana passada. Ele foi um poeta, um músico erudito, ele se tornou soldado de guerra, futuramente se tornou rei. Entre as suas inúmeras qualidades, a gente vê de forma muito destacada nos salmos a sua erudição, o seu tom poético em todos os salmos que ele escreveu. Esse salmo aqui não vai fugir
postura erudita de Davi. Eu não sei se vocês assistem aquele programa da Fátima Bernardes. Eu não gosto, mas sexta-feira é o único dia que eu gosto. Porque tem poesia com rapadura, com... Esqueci o nome daquele cara. Braulio Bessa. É Braulio Bessa, né? Aquele cara é muito bom, gente. Aquele cara retrata muito bem a nossa cultura, os valores do Nordeste e a inspiração que existe no coração de um sertanejo. Se Davi vivesse nessa época, nos dias de hoje, e fosse um nordestino, possivelmente ele seria um cara parecido com Braulio Bessa. E aí a gente percebe, talvez ele escondido numa caverna, recitando esse salmo. E aí ele começa falando assim, ó: como é bom e agradável que as pessoas vivam em união. Gente, o cara tá só, não se esqueça disso. Quando você tem amizades profundas, você sente falta delas. Eu não sei se vocês têm amizades profundas aqui. Eu tenho amigos que talvez eu só veja na eternidade. Uns eu tenho certeza que eu verei na eternidade. Outros eu já não sei, porque eu não sei se eles morreram salvos. Alguns amigos vêm, outros amigos vão. Algumas amizades, elas são meio que relâmpago. Parece que Deus utiliza pessoas por um determinado momento nas nossas vidas para nos ajudar em áreas específicas, e depois essas pessoas vão embora e a gente perde elas de vista. Algumas amizades a gente quer arrancar o pescoço porque a gente tem tanta raiva, mas na semana seguinte a gente ama tanto. A amizade faz isso com a gente. As pessoas que a gente mais ama, possivelmente serão as pessoas que a gente já odiou profundamente em algum momento da vida. Por quê? Porque as pessoas que mais amamos, geralmente são as pessoas que mais confrontam a gente. As pessoas que mais cutucam a gente e mostram os nossos erros, são as pessoas que mais se importam com a gente. Sabe por quê? Porque a amizade demanda energia. Relacionamento profundo demanda dedicação. E quando você não se importa com uma pessoa, você não vai perder tempo. Eu vou perder tempo com uma pessoa que eu não gosto? Eu vou perder tempo com uma pessoa que eu não me importo ao ponto de querer ser amigo profundo dela? Amizade é algo que transporta energias da minha vida para penetrar na vida de uma outra pessoa. Será que vocês têm amigos assim? Davi, ele está lembrando aqui como é bom e como é agradável quando as pessoas vivem em união. Ele está sentindo falta dessas pessoas. As amizades profundas, elas são belas aos olhos de Deus. As amizades, quando elas são profundas, elas transformam a nossa vida de forma tão poderosa, e Deus utiliza dessas amizades para isso. Quando a amizade é verdadeira, parece que o moído na igreja desaparece. Olhando para a nossa realidade agora, já que a gente está dentro de uma igreja e nós somos uma igreja aqui sendo representada. Quando a amizade é verdadeira, a gente não tem moído. Quando você vê muita fofoca dentro da igreja, o capeta está passeando e ele que está fofocando. É o capeta que está fazendo amizade com as pessoas. As amizades profundas, elas destroem todas as faíscas que podem existir por trás dos bastidores. A gente olha, por exemplo, a igreja de Corinto. Ela é uma igreja que chama atenção para a gente. Porque Paulo, ele escreve para os Gálatas e ele louva a Deus pelos irmãos e pelo amor que existe, e ele louva a Deus pelos dons que os irmãos têm. E aí ele escreve para os filipenses e ele louva a Deus pelos dons que os irmãos têm. Quando ele escreve para os tessalônicos, ele faz a mesma coisa, mas quando ele chega aos coríntios, meu irmão, aquela galera ali tinha tanto dom, tantos dons, era a igreja ostentação, tá ligado? Era a mega church que bombava na cidade. E ele não fala dos dons. Paulo, ele começa a trabalhar a importância do amor. É por isso que a gente vê 1 Coríntios 13 lá. Porque era uma igreja problemática, embora tivesse muitas qualidades, e eles não sabiam a importância de viver em harmonia, gerando amor um pelos outros. Por isso que Paulo escreve um capítulo inteiro falando sobre a importância do amor.
E porque é bom e agradável que os irmãos vivem em união, a gente percebe que é terapêutico também. Olha só o que Davi fala no versículo 2. Porque é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ele diz, é como um óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. Por que Davi está falando que amizades profundas é como um óleo? Ele é um poeta, não se esqueça disso. E ele está usando elementos da sua época. E naquela época o óleo ele era utilizado como remédio. Então, com outras palavras, Davi está dizendo assim: amizades verdadeiras, aquelas amizades que são profundas, elas servem como remédio. Quando um amigo, na hora mais difícil, ele vai ser utilizado como remédio para jogar aquelas gotas precisas no nosso coração ferido. As amizades profundas, uma outra analogia para o óleo, ela servia como perfume. O que Davi está querendo dizer com isso também? Outra analogia que era comum para aquela época. O óleo ele era utilizado como perfume. Amizades verdadeiras, elas servem como perfume que agradam o nosso olfato. Uma outra analogia interessante para o óleo, que era comum para aquela época, é que o óleo era utilizado como um produto de beleza. Quando Esther foi chamada para ir para o harém de Assuero para passar por aquele concurso Miss Universo, ela passou 1 ano por um tratamento de beleza com óleo e especiarias. Por quê? Para ficar muito gata para quando Assuero olhasse para ela. As amizades profundas é como um produto de beleza que cuida da nossa aparência e nos torna mais belos. As amizades verdadeiras nos tornam agradáveis aos olhos dos outros. Olha para uma pessoa amargurada, olha para uma pessoa que é problemática. Meu Deus do céu, de longe você percebe que tem coisa errada. Mas olha para uma pessoa amável, para uma pessoa carinhosa, para uma pessoa carismática, para uma pessoa que procura ser parecida com Cristo, como é agradável aos nossos olhos. Davi usa essa analogia para dizer que as amizades profundas, elas são belas aos nossos olhos. E aí, por fim, o último versículo é o que eu mais gosto de todos os 3. Porque ele começa dizendo assim, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como o orvalho do Hermon. Mais uma vez ele usa os elementos da sua época para dizer algo profundo, gente. Primeiro o orvalho. Todo mundo sabe o que é um orvalho aqui, né? De madrugada, num jardim, se você tem um jardim em casa, você vai ver que aquela gotinha ela é formada. E antes que o dia amanheça, aquela gota cai e rega a terra, cuidando do jardim e da plantação. Davi está dizendo que as amizades profundas é como esse orvalho que é formado no sereno da noite e rega a terra dos nossos corações, por exemplo. A profundidade dessa erudição é ainda maior porque Davi, ele passou a maior parte da sua vida pelos desertos. Então as implicações são mais profundas. Depois que nós passamos por dias escaldantes de sofrimento, de um sol que racha a terra, por mais que a gente tenha sofrido um sol escaldante, as amizades profundas é como esse orvalho que depois de um dia de sol, no sereno da madrugada, ele é formado e rega a terra dos nossos corações. E aí, mais do que isso, ele diz que as amizades profundas é como o orvalho do Hermon. Por que moleste ele fala orvalho do Hermon? O Hermon é a montanha mais alta de Israel. Olha a doideira de Davi agora. O Monte Hermon ele tem 3.000 metros de altitude. No topo do Monte Hermon você sempre vai encontrar gelo, porque ele é muito alto. Ele diz que as amizades profundas é como esse orvalho, beleza, a gente já entendeu o orvalho, que é formado lá no Monte Hermon, mas que desce até os montes de Sião. O Monte Hermon é a montanha mais alta e o Monte Sião é uma das montanhas mais baixas de Israel.
Só que mais do que isso, o Monte Hermon está numa distância maior do que João Pessoa e Campina Grande. O Monte Hermon está quase perto de Patos, porque ele tem aproximadamente 300 quilômetros de distância até o Monte Sião. Agora preste atenção nessa dimensão do Davi. Ele está falando que as amizades profundas é como esse orvalho que desce do monte, que é formado no Monte Hermon, desce pelo Monte Hermon e ele percorre 300 quilômetros de distância até chegar ao Monte de Sião. O que Davi está querendo dizer com isso? Que as amizades verdadeiras, elas rompem com o tempo e com a distância. Quando as amizades profundas, aquelas amizades que são construídas ao decorrer da vida, são de fato verdadeiras, você pode estar no Japão e o outro cara aqui no Brasil, mesmo assim, elas permanecerão firmes e sólidas. As amizades profundas, elas rompem com a distância. Davi está distante de todo mundo. É por isso que na sua poesia ele lembra das pessoas que ele ama e das pessoas que se importavam tanto com ele, e ele também se importava com elas. Eu lembro de um episódio na guerra, enquanto Davi está com os seus soldados, ele só fala que está morrendo de sede, ele não pede água para ninguém. Os seus soldados, ouvindo isso, vão pegar água, atravessando o exército inimigo, sem Davi pedir, correndo risco de vida, pega a água e volta, e entrega para Davi. Quando Davi vê a água, ele fala: eu não posso beber essa água. Eu não sou digno de beber essa água. E ele monta um altar, prepara um altar e oferece em sacrifício ao Senhor. Imagina os caras, gente, vendo isso, fala: quem é esse cara? Ele não bebeu. Vou ter que falar mais alto, é? Isso aí. As amizades profundas regam a terra dos nossos corações. Assim como Deus tem feito nesse último mês, que eu nunca vi tanto frio no Nordeste, mas Deus, pelos seus eternos propósitos, sabe o que faz, e eu espero que essa esteja chegando no sertão, porque nosso sertão precisa. E para concluir, por que Davi percebe a distância, a importância das amizades profundas, por mais que elas estejam distantes? Ele conclui dizendo assim: porque as amizades profundas é como o orvalho do Hermon, que desce pelo monte do Hermon, chega ao monte de Sião. A última parte do verso ele fala: ali o Senhor concede a bênção para todo sempre. As amizades profundas, elas são construídas nessa vida e elas são preservadas nessa vida até o último dia da nossa vida, chegando à morte. Mas aí quando passamos dessa fase da vida, onde morremos e nascemos de novo, e vivemos eternamente com Cristo, agora nós estaremos para todo sempre, por isso que ele fala isso, com o nosso irmão mais velho, junto com todos os outros nossos amigos, em torno do nosso amigo maior, adorando ele para todo sempre. Olha só, gente, como é profundo isso. Que Deus ele possa preservar nos nossos corações o desejo de se importar com as outras pessoas. Que Deus ele possa colocar nos nossos corações o desejo de se doar pelo outro. Que Deus possa colocar nos nossos corações o desejo para ser cada vez mais parecido com Ele e clamar para que Ele nos ensine a ser humilde, sabe? Um dos maiores problemas da nossa sociedade pós-moderna, humanista, secularizada. Há quem diga que a gente não vive nem na era tecnológica, a gente já está vivendo uma era pós-tecnológica. É que cada vez mais todo mundo vive o seu próprio individualismo e ninguém se importa mais com o outro.
A gente vai para um restaurante, todo mundo está no seu telefone e ninguém conversa com ninguém. Daqui a 10 anos isso vai piorar. Eu não sei se tem pessoas que se foram das nossas vidas por alguma briga no passado. Eu não sei se por algum motivo a gente entristeceu alguém e por conta disso a amizade esfriou. Eu não sei o que pode ter acontecido, não sei se aconteceu. Mas certa vez eu ouvi um santo homem de Deus falar que nós não precisamos estar errados para pedir perdão. Então, que Deus possa aplicar esse princípio nos nossos corações, de humildade, de identificação com Ele, porque foi isso que Jesus fez quando Ele restaurou Pedro. Pedro negou a Jesus e quando ele está perguntando, Pedro, tu me amas? Ele está fazendo uma alusão, fazendo o camarada lembrar justamente das 3 vezes que ele negou. Ele falou, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo. Vai lá, apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes. Na última vez, Pedro fica triste e fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. O próprio texto vai dizer que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou pela 3ª vez. E mesmo assim, Jesus falou, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que a gente aprende com essa passagem? A humildade de Jesus, a sua graça e o seu amor, perdoando pecadores que se voltaram contra Ele e não lembraram dele no momento que deveriam lembrar. Às vezes acontece isso com a gente no dia a dia também. Que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele nos ensine a ser parecidos com Ele, no nome de Jesus. Eu já acabei já. Não tem mais nada para falar não. Se eu falar, vai ser da carne. E é isso, gente. Não tem mais nada para falar não. Passo para quem? Vamos orar? Crente ora, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tu não desiste de nós, Senhor. Como eu disse agora no final dessa mensagem, citando o apóstolo Pedro, embora Pedro tenha se voltado contra ti, pecado, ele se distanciou de todas as pessoas, mas mesmo assim, porque tu és o Deus Emanuel, que nunca nos desampara, tu foi ao encontro dele, Senhor, e o restaurou, porque ele foi comprado pelo teu precioso sangue. Da mesma forma, Senhor, nós fomos comprados pelo teu precioso sangue, e talvez a gente não saiba na prática como é ser amigo de verdade. Davi, nesses 3 versículos, ele nos fez refletir, Senhor, sobre a importância das amizades verdadeiras. E o próprio fim desse capítulo nos faz olhar para a eternidade, quando ele diz que as amizades profundas, tu, Deus poderoso, abençoa para todo sempre. E porque tu abençoa para todo sempre, naquele grande dia nós estaremos contigo e te adoraremos para todo sempre, todos nós, porque tu és o único amigo que nunca nos desamparou. Muito obrigado, Pai. Aplica essa palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe.